Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio hoje, segunda-feira, dia 23 de junho de 2025, cada unidade do Bitcoin está na ordem dos 102 mil dólares americanos, com uma alta nessas últimas 24 horas de 2,4%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, tendo uma alta ainda mais expressiva, uma alta de 5,5%, com cada unidade nesse instante em aproximadamente 2.300 dólares. Vocês conseguem ver que, apesar da alta ao longo desse último dia, está num valor ainda abaixo do que a gente estava na sexta-feira. Isso porque durante esse último final de semana a gente teve um grande aumento da escalada ali na guerra envolvendo Irã e Israel, porque os Estados Unidos entraram efetivamente na guerra e fizeram um bombardeio no Irã. E naturalmente esse bombardeio atingiu o Irã e atingiu também o mercado financeiro de uma forma geral. Inicialmente, todo o mercado financeiro ficou com medo do que poderia acontecer, ficou com medo das possíveis consequências desse ataque. Então, o mercado cripto veio para baixo, o mercado futuro de ação tradicional também veio para baixo, o preço futuro de petróleo voltou a subir. Então, a gente teve ali, durante o final de semana, uma grande instabilidade no mercado financeiro de uma forma mais geral. Inclusive, o Bitcoin ele chegou a perder a marca dos 100 mil dólares, ele chegou ali nos 99 mil dólares em algumas corretoras, em algumas exchanges, só que a gente já viu o BTC se recuperando. De acordo com o CoinMarketCap, em algumas corretoras, chegou a bater 98.500 dólares. Então, nesse momento, ali na faixa dos 102, já é uma recuperação. O Ether da mesma forma, nesse momento está na casa dos 2.300, valorizando relativamente bastante ao longo desse último dia, uma valorização superior a 5%, só que ele chegou a bater 2.100 dólares ao longo desse último final de semana. Ao longo da última semana, o Ether está com uma desvalorização de 14%, por exemplo, enquanto o BTC está com uma desvalorização de 5%. E a gente conseguiu ver esse movimento nas principais criptomoedas. O BTC caiu e agora está se recuperando, o Ether caiu e agora está se recuperando, XRP caiu e agora está se recuperando, Solana, enfim, as principais criptomoedas estão fazendo o mesmo movimento. As ações não chegaram a ter uma queda diretamente, porque o mercado não abre o final de semana, está aí uma vantagem de não abrir durante o final de semana, mas de qualquer forma, o aftermarket, né, o após o mercado e o pré-market, que antes do mercado abrir, já mostrava uma volatilidade, mas de qualquer forma o mercado está aberto há aproximadamente uma hora no momento de gravação desse episódio, e o S&P 500 está operando em alta de 0,5%, a Nasdaq também em alta de 0,6% e Dow Jones em alta de 0,4%. Então a gente vê que essa maior volatilidade pode ter passado, essa maior tensão pode ter passado até uma definição de qual vai ser a resposta do Irã. Então, até o próximo ataque, pelo menos o mercado financeiro está se acalmando e está começando a ter uma recuperação. De qualquer forma, a gente precisa acompanhar muito de perto, ao longo do dia de hoje, os ETFs de criptomoeda do mercado americano. A gente sabe que criptomoeda é considerada mais volátil do que um ativo tradicional, por mais que muitas vezes o BTC não esteja sendo mais volátil do que uma estoque, por exemplo, mas de qualquer forma ele é considerado e dessa maneira os investidores acabam tendo mais medo, mais receio de investir em cripto nesse momento. Na última sexta-feira, dia 20 de junho, no mercado americano a gente teve um pequeno inflow no ETF de BTC Spot. Se a gente somar todos os ETFs, a gente vai ver que a gente só teve uma compra de 117 Bitcoin, ou seja, um inflow bastante pequeno mesmo, se a gente comparar com os outros dias da própria semana, que foram 3.670, 1.844, 3.944 BTC de inflow. Foi um inflow bem reduzido de 117, mas de qualquer forma, inflow, isso já é importante por si só. Algo que a gente não teve no ETF de Ether Spot. No ETF de Ether Spot, a gente teve uma saída liderado pelo ETF da BlackRock. Somando todos os ETFs, a gente teve uma saída de 4.483 unidades de ETH, o que em dólar americano dá 11,3 milhões de dólares. De qualquer forma, mesmo com essa queda ao longo da última semana no preço do Ether, o que a gente consegue ver é que algumas baleias em específico, alguns grandes detentores de ETH continuam acumulando. Na verdade, é mais do que continuam acumulando. Estão aproveitando essa queda para comprar, para acumular ainda mais. Uma baleia, para vocês terem uma ideia, acumulou 39 milhões de dólares em ETH durante justamente a forte queda que aconteceu, que foi desencadeada pelo ataque aéreo dos Estados Unidos no Irã. As megas baleias do Ether adicionaram mais de 116 mil ETH em 21 de junho, sinalizando um forte sentimento de compra na baixa. E isso justamente é algo que pode fazer com que o preço do Ether
responda ainda mais rápido. Afinal de contas, se os grandes detentores estão acumulando, pode ser um sinal sim de uma valorização no curto e médio prazo. Dando prosseguimento ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre a questão do mercado tradicional da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, a ARK da Cathie Wood despejou 146 milhões de dólares de ações da Circle em meio à alta das ações. De qualquer forma, mesmo com essa venda bastante considerável que eles fizeram, eles continuam como o 8º maior detentor de ação da Circle. E, mesmo assim, o preço da ação continua subindo. Para vocês terem uma ideia, nesse momento, cada ação CRCL está custando 273 dólares, com uma alta de 13% ao longo desse dia 23 de junho. E se a gente olhar pelo preço de listagem na Bolsa de Valores, que foi de 33 dólares, a gente vê que está com uma alta muito grande, uma alta muito considerável desde o início das negociações. Então a ARK despejou, já realizou a parte do lucro, potencialmente já pagou todo o valor que tinha alocado para fazer a compra das ações e ainda continua mesmo assim como o 8º maior detentor de ações CRCL. E é uma ação que está chamando bastante atenção do mercado americano de uma forma geral. Que não falei, está sendo considerado um grande sucesso desde a IPO por causa dessa valorização e a gente vai acompanhar de perto. Circle, emissora da USDC, que é uma stablecoin de dólar americano que vai ser positivamente impactado pelo Genius Act, que é aquele projeto de lei que versa sobre regulação de stablecoin, que foi aprovado já no Senado dos Estados Unidos e agora precisa ser aprovado na Câmara para aí sim ir para a sanção ou para o veto presidencial, que a gente sabe que vai ser sanção muito provavelmente. Afinal de contas, o Trump ele é um presidente que tem se demonstrado extremamente pró-cripto, pró-Bitcoin, então muito provavelmente a gente vai ter essa aprovação, caso a gente também tenha essa aprovação na Câmara. Dando continuidade ao episódio de hoje, falando agora do Michael Saylor, da Strategy, ele participou de um evento na Europa ao longo desse último final de semana, o BTC Praga, e ele fez uma nova previsão para o preço do Bitcoin. Ele previu que o Bitcoin vai bater 21 milhões de dólares cada unidade até 2046. Na verdade, ele não falou até 2046, ele falou em 21 anos. Abre aspas. Acho que chegaremos a 21 milhões de dólares em 21 anos. É um momento muito especial na rede. Talvez seja a única vez na história da rede em que você olha para 21 anos e vê 21 milhões. Inclusive, ele chegou a publicar 21 million in 21 years, ou seja, justamente 21 milhões em 21 anos. Inclusive, ele falou que o que aconteceu ao longo desses últimos 11 meses foi extraordinário. O fato da Casa Branca ter acolhido o Bitcoin e que esse é de fato um acontecimento extraordinário que a gente não previa que isso acontecesse no Bitcoin. Isso, de fato, é uma verdade. Isso acabou atraindo muita atenção, acabou gerando essa corrida internacional para o Bitcoin. Diversos países estão fazendo esse movimento de compra de BTC, mas não só países, diversas empresas estão também fazendo esse movimento de compra de BTC. E é claro que todas elas estão seguindo a cartilha da própria Strategy, uma cartilha de acumular cada vez mais Bitcoin, de comprar Bitcoin como investimento para poder colocar na tesouraria da empresa. E inclusive hoje pela manhã, a Strategy fez um novo anúncio de compra. A Strategy comprou um valor bem pequeno, se a gente comparar com o que eles costumam comprar, mas mesmo assim uma compra. Nesse dia 23 de junho, eles anunciaram a aquisição de mais de 245 unidades de BTC, com um ticket médio de 105.856 dólares. Com isso, eles chegaram à marca de 592.345 Bitcoin. Ou seja, só a Strategy já tem quase 600 mil Bitcoin. É questão de tempo eles atingirem de fato essa marca de 600 mil, e eu chutaria ali que até o final de julho a Strategy já vai ter mais de 600 mil. É uma previsão extremamente conservadora, eu diria. Pode ser na próxima semana, pode ser até o início de julho, mas a minha previsão é até o final de julho, afinal de contas. É um momento mais conturbado, com mais volatilidade nas criptomoedas, então eles podem reduzir um pouco a velocidade de aquisição. Mas quem não está reduzindo a velocidade de aquisição, inclusive hoje anunciou que comprou mais Bitcoin do que a Strategy, foi a Melius. A Melius, empresa brasileira de cashback, que recentemente passou a seguir a cartilha da Strategy, passou a seguir a cartilha da Strategy de compra de BTC, anunciou a aquisição de mais de 275,43 BTC por aproximadamente 28,6 milhões de dólares. Com isso, eles alcançaram um total de 595,67 Bitcoin.
Se a gente olhar aqui o ranking, inclusive de todas as empresas que são detentoras, todas as empresas públicas listadas em bolsa, que são detentoras de BTC, a gente vê que a Melius já está ali na 36ª posição. E é muito simbólico, porque quem está uma posição atrás, na 37ª, é o Mercado Livre, com 570. Com isso, a Melius é a empresa da América Latina que tem a maior quantidade de Bitcoin. Ou seja, a empresa da América Latina que mais tem BTC é uma empresa brasileira, é a Melius, que recentemente começou essa estratégia. Então é uma estratégia que eles já começaram recentemente e que com certeza já mergulharam de cabeça. Inclusive o próprio Michael Saylor, na sua conta pessoal, no seu Twitter, compartilhou a publicação da Melius anunciando a compra de novos Bitcoins. Ou seja, o Saylor está extremamente interessado também nesse case, nesse caso da Melius, empresa brasileira que tem comprado BTC. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia rápida. Durante o último final de semana, algumas pessoas que acessavam o CoinMarketCap eram impactadas por um pop-up pedindo para verificar a sua carteira, de conectar a sua carteira para poder fazer uma verificação. Obviamente, isso era um golpe. Obviamente, isso era um ataque hacker. De alguma forma, o CoinMarketCap foi atacado, foi invadido e colocaram esse script de aparecer esse pop-up lá para você poder verificar a sua carteira. Potencialmente é pedir para você fazer alguma assinatura, alguma verificação e iam drenar os fundos da sua carteira se você fizesse isso. Então, muito cuidado com aonde você conecta a sua carteira. Por mais que o site seja confiável, se não faz sentido aquela conexão, se você nunca fez aquela conexão, presuma de que isso seja um golpe, presuma de que isso seja uma invasão. Qualquer site, qualquer plataforma pode ser invadido. Inclusive, a MetaMask e a Phantom identificaram rapidamente o problema e quem tentava acessar o CoinMarketCap com navegador, com browser, em que tivessem o plugin da MetaMask ou do Phantom instalado, o site era bloqueado justamente por tentativa de phishing, por tentativa de golpe. De qualquer forma, o CoinMarketCap falou que já identificou e resolveu e está investigando para saber qual foi a origem. Muito provavelmente foi algum script malicioso injetado em algum banner, em alguma propaganda ali. Então isso a gente já viu acontecendo em outros sites de cripto ao longo dos últimos meses, mas de qualquer forma, muita cautela, muito cuidado aonde você está clicando por aí. E para fechar de verdade o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia de última hora. O governador do Texas, o Gregory Abbott, sancionou o projeto de lei, que agora vai se tornar lei, criando a Reserva Estratégica Estadual de Bitcoin. Na verdade, não é apenas de Bitcoin, ela pode ser composta de ativos digitais, desde que esses ativos digitais tenham uma capitalização de mercado superior a 500 bilhões de dólares. De qualquer forma, atualmente, um único criptoativo que tem isso, a única criptomoeda que tem isso é o BTC. Então, é praticamente uma criação de uma reserva estratégica de Bitcoin. Com isso, o Texas é o terceiro estado americano a criar efetivamente uma reserva estratégica de Bitcoin. O primeiro estado foi New Hampshire, o segundo foi Arizona e o terceiro agora o Texas. De qualquer forma, que nem eu estou comentando bastante, estou batendo bastante nessa tecla, o do Arizona eu achei um pouco fraco, afinal de contas. Ele só cria essa reserva com ativos digitais, com criptomoedas não reivindicadas pelos usuários após um prazo de 3 anos. Eu ainda não consegui entender muito bem um caso de uso real dessa não reivindicação de criptomoeda, de como isso vai funcionar. De qualquer forma, legalmente falando, Texas é o terceiro estado, mas é o segundo estado que possibilita que ocorra diretamente um investimento em criptomoeda, não apenas a posse de criptomoedas não reivindicadas. Notícia positiva para o mercado cripto, afinal de contas, o Texas, ainda por cima, é um dos maiores estados americanos, um dos estados mais importantes dos Estados Unidos, e que isso, sem sombra de dúvida, vai acabar acelerando a corrida também para a adoção dos outros estados que ainda estão em fases mais iniciais. E esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Chegou até agora com o episódio pelo YouTube? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro sempre que a gente soltar qualquer novo episódio. E se estiver escutando a gente por algum streaming de música, streaming de podcast, passa a seguir a gente por aqui, dá 5 estrelinhas, que isso ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua ajuda, muito obrigado pelo seu apoio e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!